Tudo certo, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Será que o MedLink nos ajuda no planejamento de cirurgia guiada de implantes? Hoje eu vou fazer um vídeo de um caso clínico que eu precisava fazer um guia, mas havia alguns dentes para serem extraídos. Eu queria usar a coroa desses dentes, mas em uma outra posição. E para isso vou mostrar algumas das funcionalidades de dois apps do MedLink. Fique até o final desse vídeo que eu vou mostrar como eu fiz isso para você. Bom, pessoal, então eu vou mostrar um caso clínico bem interessante, onde eu utilizei os dentes do próprio paciente como uma biblioteca e que eles funcionaram exatamente na posição correta. Então, para isso eu vou utilizar um software chamado MedLink. MedLink é o software vinculado a uma empresa chamada Medit, que tem um scanner, mas qualquer um de nós pode baixar esse software gratuitamente e trabalhar com ele. Eu vou deixar aqui um card com o vídeo de como faz para a gente baixar o MedLink no nosso computador. Bom, inicialmente a gente clica no ícone na área de trabalho do MedLink, já previamente baixado, e eu trabalho todo dia com ele, então ele já está no meu computador. Aqui então a gente tem o layout do software. Para a gente criar um caso, então esse caso a gente vai, o caso foi escaneado num outro scanner que não o da Medit, então a gente não utilizou esse software para fazer a aquisição das imagens, mas a gente pode usar qualquer scanner para fazer os arquivos STL que a gente vai trabalhar. Então nesse caso, o que eu vou fazer? Como eu salvo os arquivos STL, eu vou criar um novo caso. Então inicialmente a gente cria um novo caso, faz teste 1, registra esse caso, a gente abre então o caso para poder trabalhar, e depois que a gente registra, a gente vai importar os arquivos que a gente vai trabalhar nesse caso. Então a gente vem na aba superior do lado direito, onde tem esse clipezinho, que é para anexar os nossos arquivos. A gente vai procurar. Bom, então aqui a gente achou os arquivos dentro do nosso computador e a gente vai clicar nos 3 arquivos e vamos abrir. Aqui do lado direito a gente tem formulário e visualizador de arquivos. Os arquivos que a gente importou são esses aqui, mandíbula e maxila do paciente. O que exatamente seria o nosso caso? Eu vou minimizar aqui a mandíbula para a gente poder visualizar. Então o caso é o seguinte: esse paciente ele tem algumas faltas dentárias e tem 2 dentes muito mal posicionados, mas com a coroa ainda intacta, uma coroa que ainda a gente poderia utilizar. Qual é o plano de tratamento que a gente tem que fazer? A gente vai fazer nessa região direita 3 implantes, esses dentes vão ser extraídos, do lado esquerdo uma extração e um implante, mas o objetivo aqui é a gente criar então um modelo para que a gente possa, em cima desse modelo, colocar 3 implantes e gerar um guia cirúrgico para isso. E utilizar esses dentes do paciente para que a gente possa fazer um guia para a colocação do implante nos softwares de cirurgia guiada. Quando a gente visualiza então o nosso software, a gente tem em cima, na parte superior, os apps que para mim já foram baixados, para a gente poder trabalhar então com os nossos arquivos. Mas se algum app que for importante para o nosso trabalho não for baixado, a gente vai até o lado esquerdo da nossa tela e tem uma aba de Appbox. Se a gente clicar no Appbox, ele vai mostrar todos os aplicativos que podem ser baixados no nosso computador para a gente poder trabalhar e fazer o caso. Então, apps relacionados com outras empresas, apps de desenho de Smile Design, de oclusão, enfim, de vários apps que são importantes para fazer modelos, design, placas, enfim, vários apps que podem ser baixados e a gente trabalhar com eles para confeccionar então esse tipo de trabalho. Voltando para o nosso caso, o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar 2 apps que seriam o Ortho Simulation e o Design. Qual é o objetivo inicial? Inicialmente a gente vai fazer uma movimentação dentária desses 2 dentes que estão mal posicionados a partir do software de simulação de ortodontia. O software de Ortho Simulation do MedLink, ele é relacionado somente para visualização
após a movimentação dentária. Ele não serve para criar modelos para a gente fazer placas, alinhadores, mas ele consegue exportar a posição final dos dentes que a gente vai trabalhar. Então, para nós, já vai ser importante para que a gente possa fazer esse modelo que vai utilizar como base para a gente fazer o guia para cirurgia guiada. Então, a gente vai aqui até o app de Ortho Simulation. Quando o software abre, ele abre duas abas. Uma para explicar, que a própria Medit nos explica como que o software funciona, mas a gente tem que clicar aqui embaixo para a gente continuar trabalhando em cima do nosso caso. Após isso, ele vai abrir uma aba onde a gente tem que falar para ele qual é a maxila e qual é a mandíbula. Se o escaneamento fosse realizado com o scanner do Medit, ele já faria isso automaticamente. A gente vai na maxila, clica com o botão da esquerda e puxa para a janelinha de maxila. E a mesma coisa feita com a mandíbula. Clica com o botão da esquerda e puxa para a mandíbula. Então a gente confirma a maxila e mandíbula do caso. Confirma. O software então abre uma nova janela onde automaticamente ele alinha num plano oclusal que ele imagina ser o correto os dois modelos. Ainda assim, a gente pode fazer ajustes nesse plano oclusal, linha média, ou se a gente achar que ele não está adequado numa posição tridimensional, a gente pode ainda gerar pontos na região anterior e na oclusal posterior do outro lado e também fazer com que esse modelo vá para a posição adequada. A gente pode fazer isso a partir de 3 pontos ou a partir de 4 pontos. Depende como é o tamanho do modelo e como que a gente quer posicionar ele no plano. Nesse caso, como nós não vamos movimentar os dentes inferiores, a gente não precisa fazer o ajuste da linha média inferior e a gente vai ajustar somente a linha média superior. A partir disso, o software então automaticamente segmenta todos os dentes do caso. Como isso é feito de um modo automático, às vezes ele não marca algum dente ou não marca adequadamente o tamanho todo da coroa ou alguma parte da vestibular dos dentes. E a gente vai consertar. Se a gente olhar aqui no dente 47, faltou uma parte da marcação desse dente. Então a gente vai clicar no dente 47, então a gente vai aumentar o tamanho aqui, por exemplo, no dente 47, a gente clica em cima do númerozinho do dente, editar, e a gente pode então marcar as áreas que são do dente inteiro. Aqui a gente vê que marcou muito o tamanho do dente, então a gente pode marcar aqui uma parte e com o nosso pincel marcando as áreas onde ainda não estão bem certinho marcados. Se alguma área a gente viu que ficou a mais, por exemplo, eu marquei aqui nessa região ficou a mais, eu entro no pincelzinho de menos e removo a área que já tinha sido marcada. Ok, clico em confirmar, a gente vê que o dente está totalmente marcado. Uma outra coisa que aconteceu, ele marcou aqui a gengiva, então como se fosse no dente 33, ele marcou a gengiva. Então a gente vai apagar toda essa marcação e a gente não vai ter, como não tem nesse caso, o dente 33. Outra coisa que aconteceu, um dos dentes que nós vamos trabalhar, então no caso, que seria o dente 13, ele não foi marcado. O que a gente vai fazer? A gente vai marcar o dente 13, que não estava marcado, e a gente vai então fazer a marcação, pintar o dente. Então aqui, nesse ícone, ele marca automaticamente o tamanho do dente, e se a gente olhar, ele foi totalmente marcado adequadamente do tamanho da coroa desse mesmo dente. Confirma, na nossa aba ele vai aparecer então o número do dente marcado. Então a gente tem a segmentação de todos os dentes feita quase que automaticamente. Nessa aba é importante que a gente não esqueça de fixar todos os dentes superiores para que eles não se movimentem. Como que a gente vai fixar esses dentes para que eles não se movimentem? É importante que os dentes inferiores fiquem na posição inicial, porque senão ele vai acabar diminuindo o arco do superior e fazendo com que também os inferiores diminuam transversalmente na boca. Então é importante que a gente fixe para que esses dentes não sejam movimentados. Como que a gente faz isso? A gente clica aqui nessa aba de baixo, apenas movimentando manualmente e clica dente por dente, para que eles não se movimentem. Além disso, a gente não pode esquecer de fazer isso também nos dentes superiores, porque a movimentação dentária vai ser feita um a um
naqueles dentes, somente naqueles 2 dentes que a gente quer trabalhar. Depois disso, confirma. Bom, agora então a gente vai clicar nesse íconezinho onde tem o dente e ele vai abrir um controle de movimentos, que a gente tem as movimentações para um lado, para o outro, para cima, para baixo, o giro, enfim. Então a gente vai usar o controle que for mais adequado para cada movimento que a gente queira fazer. Para facilitar um pouquinho a nossa vida no início, é bom a gente olhar por oclusal. E a gente tem que movimentar então esses 2 dentes para que eles assumam seus posicionamentos ideais. Então, aqui esse seria o dente 13, a gente vai colocar ele na posição do dente 13 e esse aqui seria o dente 14 para colocando na posição do 14. Importante é que a gente coloque esses dentes na posição ideal, porque são eles que vão ser exportados, independente da gengiva como ele está. Então vamos fazer isso aí com calma para que a gente não tenha tanta dificuldade para movimentar. Vocês veem que além dessa movimentação, ele nos mostra a repercussão gengival que esse movimento nos tem. Então, para o alinhador, isso é muito importante. No nosso caso, a gente precisa da movimentação dentária, basicamente. O software, então, ele deixa o dente laranja quando a gente extrapolou o limite da gengiva e do osso. Então, ele não deixa a gente colocar naquela posição. Temos que deixar, então, espaço para a colocação de um molar. Vamos ver como é que ficou com a oclusão. Ainda esse dente a gente pode melhorar o posicionamento dele. Qualquer movimento que a gente faz e que a gente não achou adequado, a gente pode utilizar o atalho de teclado Ctrl Z. Então a gente faz um movimento que ficou muito grande, a gente dá o Ctrl Z e ele volta para a posição que estava o nosso dente. Enfim, basicamente a posição dentária é isso aí. A gente sempre pode melhorar um pouquinho essa angulação do canino, mas basicamente é isso que a gente precisa para que a gente possa trabalhar depois então como guia de posicionamento dentário. Após isso a gente vai exportar então a posição dos nossos dentes para que a gente possa trabalhar. A gente vem nessa aba aqui embaixo e clica para realizar a exportação. A gente vem então nessa aba lateral que vai nos aparecer e a gente vai nos dentes segmentados. E o ideal é que a gente use o fechado. Então a gente vai nessa aba do exportar, confirma e dá o OK. Os dentes então foram adequadamente exportados, estão aparecendo então agora no início, né? Então na nossa aba inicial. E a nossa próxima etapa aqui é abrir o outro app que nós vamos trabalhar, que seria o app do design, que é esse ícone que está aqui. Clica. Quando a gente abre o app do design, ele vai mostrar todos os arquivos que estão disponíveis dentro do nosso caso. Então a gente vai clicar nos arquivos que a gente vai trabalhar, que seriam os dentes, a mandíbula e a maxila, e confirma. Quando a gente abrir então aqui no design, vão aparecer individualmente todos os dentes que a gente exportou lá no app da Ortho. Mas nem todos os dentes vão ser importantes para nós. A gente vai manter então somente os dentes que são importantes para a gente trabalhar. No nosso caso, a gente vai manter todos os dentes laterais da maxila e o dente 26, que vai servir para a gente espelhar e fazer o dente faltante do lado direito, que é o dente 16. Os outros dentes a gente pode apagar para facilitar um pouquinho a nossa visualização. Então a gente vai apagar os outros todos. Bom, a próxima etapa então é a gente alinhar os dentes com o nosso modelo da maxila. Vamos então ocultar a mandíbula para nos facilitar a nossa vida aqui. E eu preciso então montar esses dentes junto com o nosso modelo da maxila. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente vai combinar esses dentes todos para que a gente possa alinhar mais adequadamente, então aqui do lado direito. Como que a gente faz isso? A gente vai aqui então nesse íconezinho aqui do modo de edição, vai aqui nessa aba de Combine ou combinar, e a gente clica os dentes que a gente quer juntar, que seria 18, 17, 14, 13, 12 e 11 e confirma. Quando ele faz isso, nos traz um novo arquivo, que seria o Combined Mesh, que é esse arquivo que a gente vai alinhar então com a nossa maxila. E como que a gente faz isso? A gente faz da mesma forma, alinhando um com o outro. Qual ícone que a gente vai trabalhar? Nesse superior do lado esquerdo, porque a gente alinhe um arquivo com o outro. Clicamos aqui
e a gente escolhe qual é o arquivo alvo e qual é o arquivo que vai ser a referência. O alvo para a gente movimentar é esse arquivo de Combined Mesh, que é, na verdade, os dentes combinados que a gente fez. E a referência é a maxila, porque se a gente fizer o contrário, a gente movimenta a maxila, ela não está mais ocluindo com a mandíbula no software tridimensional. Confirmamos e a gente tem várias formas de combinar. Pode ser feito automaticamente ou por pontos ou por uma marcação de uma área. Nesse caso, automaticamente, ele às vezes não coloca na posição. Nesse nosso caso, ele conseguiu colocar certinho. Se a gente visualizar, então ele usou os dentes que a gente tinha, os anteriores, que seriam o 11 e o 12, e o 17 e o 18 aqui para alinhar. Mas poderia acontecer de ele não fazer isso. Então a gente pode desacoplar novamente e utilizar por áreas. Então eu vou marcar uma área que seja igual num modelo e no outro. Então eu vou marcar a oclusal dos dentes, tanto do alvo quanto dos dentes que eu desenhei, né, que eu combinei. E o software então ele vai conseguir, a partir dessas áreas que são iguais de um modelo e de outro, alinhá-los. Aqui então a gente consegue visualizar que ele também adequadamente colocou os dentes em posição. O que está de diferente entre os dois? Os dentes que eu posicionei adequadamente, os dentes finais, né, a partir da ideia de que a gente vai fazer um guia para implantes, os dentes que são finais estão na posição ideal. E os outros dentes que a gente vai fazer o quê? A gente vai remover, que são os dentes que vão ser extraídos. Além disso, a gente vai alinhar o outro dente faltante. Então aqui a gente sai dessa área de alinhamento e vamos alinhar. A gente pode então, esses dentes que a gente não vai mais trabalhar, a gente pode ocultar ou apagar, porque a gente não vai mais precisar deles. A gente só vai precisar do dente 26 e vai alinhar com o dente do outro lado. Como que a gente faz isso? Da mesma forma que a gente fez ali. Só a gente tem que mudar então qual é o alvo. E para a gente mudar esse alvo, a gente vai nesse íconezinho aqui embaixo e a gente tira os dentes todos e só puxa o dente 26 como alvo. Confirma e a gente vai fazer da mesma forma. Marcamos o dente, uma área desse dente e a mesma área do dente. Se a gente marcou alguma coisa a mais, a gente pode dar o off e apagar as áreas que são diferentes. Dá o ok. E esse dente então aqui já foi para a posição ideal para a gente poder fazer o espelhamento. Qual a próxima etapa então? Voltamos aqui então para modo de edição e a gente vai minimizar os dentes que estão aparecendo ali e a gente vai extrair os dentes que a gente não vai precisar mais, que vão ser feitos durante a cirurgia. A gente vai precisar extrair esses dois dentes para poder colocar os implantes. Como que a gente faz isso? A gente vai marcar eles e deletar. Vamos aqui na marcação de dentes, clicamos e automaticamente ele marca esse dente. A gente vai no outro dente também, clica e ele marca adequadamente o dente. Se faltou alguma parte, a gente pode ainda com o nosso pincel, pode diminuir o tamanho e marcar onde não está ainda marcadinho em verde. Qual é a próxima etapa? A gente vai nesse íconezinho, onde a gente elimina a área selecionada. Clicamos, ó, a gente viu que faltou mais um pouquinho aqui. Então a gente vai lá e ainda marca mais um pouco para facilitar a nossa vida. E, novamente, deletamos os dentes que vão ser extraídos. E qual é a próxima etapa? Esse modelo ficou aberto. Então a gente vai nesse outro ícone de preencher buracos, clica, aumenta um pouquinho o tamanho para ele ficar amarelo e a gente dá o OK. O software então automaticamente vai fechar os buracos da extração dos dentes. Como ele ficou um pouquinho aumentado, a gente ainda pode usar a escultura, utilizando esse segundo ícone que é para baixar um pouquinho. Então a gente pega, existem 4 ícones de escultura, um para aumentar, um para baixar, um para suavizar e um para transformar. Então aqui a gente vai querer baixar um pouquinho. Depois que a gente baixou, a gente vai então suavizar a área. Como a gente viu que ficou uma área também mais aberta aqui, a gente pode usar esse ícone de transformar com o pincel, um tamanho do pincel maior e fazer esse movimento, que é o que vai acontecer depois da extração dentária. A gente vai diminuir um pouquinho o osso na região vestibular. Suavizamos e ok. A gente tem então um modelo
então fechado após a extração dentária, que a gente vai usar para que a gente possa desenhar o guia cirúrgico. Qual é a próxima etapa então? Agora a gente tem que pegar o dente 26, que a gente importou na hora da segmentação, e nós temos que então espelhar para que a gente possa fazer ele na região do 16. Como que a gente faz isso? A gente vai então no modo de edição e a gente vai espelhar o dente. Ele vai abrir a aba de qual dente que a gente quer espelhar, que vai ser o 26. Damos o confirma. Como aqui essa movimentação, se eu fizer para um lado e para o outro, ele está movimentando para o lado direito, eu vou clicar nessa aba de alterar a direção para que ele vá para o lado esquerdo, né, da minha tela, e eu também vou deixar clicado para ele não manter o dente inicial, então ficar só com o dente 26, senão ele vai criar uma malha com os dois dentes. A gente começa então a movimentar ele para a posição, damos o OK, e ele tem então esse dente aqui que vai ser separado. E aí a gente vai movimentar novamente esse novo dente, para que ele fique então adequadamente na posição do dente 16. Para que a gente movimente, a gente tem essas rodinhas, essas flechas, pode fazer uma movimentação livre do dente e a gente pode então usar também os atalhos do teclado, que seria o Ctrl e o Shift para rotacionar ou para mudar a escala. Ok, então aqui a gente tem o nosso modelo e os dentes, a posição dos dentes final após a colocação do implante e após a gente fazer uma prótese final para o nosso paciente. Qual é a última etapa? Bom, a nossa última etapa então seria a gente fazer um novo modelo combinando todos esses dentes com a maxila. Como que a gente faz isso? A gente volta ao modo de edição, clica no combinar e o que a gente vai juntar? Os dentes, o nosso 26 final e a nossa maxila. E confirma. Com isso, a gente gera, fechando os outros dentes, o nosso modelo de guia para posicionamento dos nossos implantes. Após isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a exportação desses modelos. Quais modelos? O modelo, então, com os dentes posicionados, que vai servir de guia, e o modelo, então, onde a gente fez as extrações, que em cima desse modelo a gente vai desenhar o nosso guia. E eu vou mostrar para vocês aqui então, após o desenho, então a gente utiliza outros softwares, que é assunto para um outro vídeo, de como que ficou o nosso modelo e como ficou o nosso guia final. Bom galera, era isso então. Se você achou legal esse vídeo e foi útil para você, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Talvez você até tenha algum colega que também se interesse nesse assunto, manda esse vídeo para ele. E se tiver algum comentário ou alguma ideia de conteúdo, comenta aqui embaixo, tá? Até mais!